Olá, tudo bem? Professor Tadeu aqui novamente com a disciplina Teoria das Organizações. E hoje vamos dar continuidade à aula 1, parte 3, onde vamos ver a teoria clássica da administração. Nesta aula, teremos como objetivo conhecer as principais contribuições da administração científica e da teoria clássica da administração para a gestão e suas aplicações nas organizações. E como tópico de aula, vamos ver a descrição das duas teorias, a administração científica e clássica. Relembrando o que foi visto na aula anterior, nós estudamos os conceitos básicos da administração científica, vimos que havia a preocupação em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário, e que na França, Fayol ele sistematizou ideias sobre o processo de administrar organizações. Vimos as primeiras ideias de que a teoria clássica ela se preocupava em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e aplicação de princípios gerais da administração. Vamos agora para a teoria clássica da administração. Esta teoria ela surgiu em 1916, 2 anos após o início da Primeira Guerra Mundial na França. Essa teoria ela partia do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, pessoas ou órgãos. Então, assim, a teoria clássica da administração ela apresenta algumas diferenças e semelhanças em relação à administração científica. Contudo, enquanto a administração científica ela buscava a eficiência das organizações a partir do chão de fábrica, a teoria clássica da administração ela também preocupava-se com esta eficiência, só que de toda a organização e não apenas da produção, como preconizava a administração científica. Henri Fayol, que foi o fundador da teoria clássica da administração, ele nasceu em Constantinopla e ele viveu as consequências da Revolução Industrial, bem como da Primeira Guerra Mundial. Ele foi formado em engenharia de Minas, ele trabalhou em empresa metalúrgica e onde desenvolveu a sua carreira. Para Fayol, toda a organização possui um conjunto de funções desempenhadas por empregados que possuem responsabilidades e talentos. Esses empregados eles são responsáveis pelas funções básicas das administrações e têm oportunidades de exercitar as suas habilidades como líderes, gestores e serem reconhecidos por isso. Segundo ele, o sucesso organizacional depende mais das habilidades administrativas dos seus líderes do que de suas habilidades técnicas. Ainda em 1916, Fayol publicou um livro, onde nele ele apresentou algumas funções básicas que a empresa deve desempenhar. Vejamos cada uma dessas funções. Funções técnicas, que é a função de produção e de operações. Função comercial, relacionada à função de compra, venda e permuta. Função financeira, que está associada à função de captação e ou boa utilização do capital. Função de segurança, que é a função de preservação e a proteção das pessoas e dos bens na empresa. Temos também a função contábeis, que é a função que está associada ao controle de registros como inventários, balanços, custos e estatísticas da empresa. E, por fim, a função administrativas, que estão relacionadas às funções de integrações,
de integração de todas as operações da organização. As funções administrativas, elas são planejamento, organização, comando, coordenação e controle, segundo ele. Neste mesmo livro, Fayol ele apresentou as funções, segundo ele, funções universais da administração, que por meio dos quais define o ato de administrar como sendo prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o que a gente chama de PO3C. Vejamos com detalhes cada uma dessas funções universais. Prever é a avaliação do futuro, de tudo aquilo que poderá acontecer. Um bom plano de ação que deve incluir unidade, continuidade, flexibilidade e precisão. Organizar é preparar tudo que seja útil ao funcionamento da empresa, desde a parte material até aquilo que se refere ao pessoal e ao social. Comandar é o fazer agir o pessoal, de forma a obter o máximo retorno em todos os aspectos, mas principalmente os globais. Coordenar. A harmonia de todas as atividades é o fundamental, é o que se busca. Os negócios e os trabalhos, eles dependem dessa harmonia para o sucesso. Isso é crucial. A perfeita sincronização de todas essas coisas e as ações, isso leva à harmonia. Já controlar é medir, dimensionar os atos para verificar se eles estão ocorrendo de acordo com o plano traçado originalmente. Localizar as falhas, os erros, é o principal objetivo, com a finalidade de corrigi-los. Importante. Assim como Taylor ele definiu os princípios da administração científica, Fayol também ele vai definir alguns princípios gerais da teoria clássica, que são divisão do trabalho, que é a especialização das tarefas e das pessoas, visando aumentar a eficiência. Autoridade e responsabilidade, que é o direito de dar ordens e esperar obediência. Disciplina, que é a obediência, comportamento e respeito às normas estabelecidas. Unidade de comando, onde o empregado deve receber ordens de um único superior, que é o que chamamos de princípio da autoridade única. Unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais, eles devem sobrepor-se aos interesses particulares. Remuneração pessoal. Essa remuneração ela deve ser justa, capaz de satisfazer as necessidades dos empregados e atender a empresa em termos de retribuição. Centralização, que é a concentração da autoridade no topo da empresa. Cadeia escalar, que é a linha de autoridade do escalão mais alto ao mais baixo. É conhecido como princípio do comando. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, que é o que se busca, ordem material e humana. Equidade. A equidade é a amabilidade e justiça para obter a lealdade do pessoal, né? Algo fundamental. Estabilidade e duração do pessoal. Quanto mais tempo o empregado permanecer no cargo, melhor é. A rotatividade é um fator negativo, né? Então, Fayol ele já via isso, né, a questão da rotatividade como um fator negativo.
Iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar o seu sucesso. E, por fim, o espírito de equipe, que é a harmonia e união entre os empregados. Com isso, para Fayol, a administração é um todo, do qual a organização é uma das partes. Assim, a organização ela abrange somente o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. Então, com isso, a palavra organização passou a ter dois significados distintos: como empresa, unidade social, dividida em organização formal, que é baseada na divisão do trabalho racional e é planejada, e organização informal, originada nos relacionamentos, na amizade, na formação de grupos, interações e outras relações. Como função administrativa e parte do processo administrativo, significa organizar e estruturar. Por fim, veremos as críticas à teoria clássica. Como crítica, tem-se uma abordagem simplificada da organização formal, não, não sendo levadas em consideração o aspecto psicológico e social dos empregados. A ausência de trabalhos experimentais. Ainda prevalece, né, o empirismo da ciência e o senso comum. Extremo racionalismo na concepção da administração. Teoria da máquina, que é o comportamento mecânico, né, o homem mecanizado. E essa figura da teoria da máquina, ela foi assim uma sátira, inclusive utilizada até no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Um filme que aborda justamente essa questão do homem sendo visto apenas como um anexo da máquina. Alguém, um ser sem aspecto psicológico a ser considerado, sem emoções, e sendo considerado esse anexo da máquina, apenas para ligar e desligar essa máquina. Abordagem incompleta da organização, onde preocupa-se somente com a organização formal, esquecendo-se da organização informal. Abordagem de sistema fechado, variáveis previsíveis e conhecidas. Vale ressaltar que muitos autores criticam a abordagem clássica e a sua utilidade nos dias atuais. Entretanto, quando se trata de baixar os custos e aumentar a produção, fica difícil não se falar em Taylor, Ford e Fayol. Um caso recente da aplicação dos conceitos criado por esses autores é a empresa Gol, linhas aéreas. A empresa ela entrou no mercado padronizado, o que era possível para diminuir os custos e oferecer passagens aéreas mais baratas, assim como Ford na sua época. Um outro exemplo de aplicação dos conceitos da abordagem clássica são as redes de fast food. Essas lanchonetes, elas dividem as tarefas dos funcionários, padronizam a produção e estipulam o tempo para a realização das atividades. Torna seus funcionários especialistas nas suas tarefas e possuem uma cadeia de comando, que é a hierarquia, e utiliza as funções administrativas. Então, assim, da próxima vez que você for a uma lanchonete fast food, note como eles aplicam as ideias de Taylor e Fayol. E para finalizar, eu vou ler um breve trecho de um artigo
referente a uma abordagem clássica, né? Uma biografia, né? Uma bibliografia de uma certa pessoa que, à medida que eu for lendo, você já vai imaginando de quem se trata a vida desta pessoa. O nome dessa pessoa, vamos aqui chamá-lo de Fred, que inclusive o nome do artigo é A Vingança de Fred. Vamos lá. Fred nasceu em meados do século XIX, dentro da aristocracia da Nova Inglaterra. O pai vinha de uma família quaker da Pensilvânia, próspera, intelectualizada e rígida. Durante 3 anos viajou pela Europa, frequentou museus e estudou matemática, francês, alemão e piano. Foi um dos melhores alunos em Phillips Exeter, a escola secundária mais elitista do país, sendo em seguida aceito em Harvard. Contudo, dores de cabeça persistente o impediram de continuar estudando. Seu mundo aristocrático ruiu, virou aprendiz de modelador, ajustador e ferramenteiro em uma fábrica de bombas a vapor das vizinhanças. Por 5 anos foi operário, varrendo a oficina e sujando as mãos, mas logo subiu na hierarquia, tornando-se capataz e depois gerente industrial. De quem será que eu estou me referindo? Conhecendo intimamente o chão de fábrica, notou que não havia como cobrar resultados dos operários, pois ninguém sabia quanto podia produzir uma máquina. Com a obstinação que era sua marca registrada, resolveu aplicar os princípios científicos para o estudo das máquinas, do trabalho e da organização. Percebeu que era possível aumentar drasticamente a produtividade analisando os tempos e movimentos de cada tarefa e reformulando as rotinas de trabalho. Suas ideias foram adotadas em todo o mundo industrial. Então, o Fred, a quem a gente se refere no texto, é o nosso colega, né, Frederick Winslow Taylor. Onde ele foi considerado um dos 2 americanos mais influentes de todos os tempos. Mas, como ele pisou em muitos calos, ele recebeu troco. Foi massacrado por sindicalistas em um depoimento ao Congresso americano e pouco depois morreu de desgosto. Então, concluímos a nossa aula de hoje. Então, como resumo desta aula, nós estudamos que o objetivo da teoria clássica e da administração científica era basicamente o mesmo, a busca da eficiência das organizações. E com Henri Fayol, conhecemos as funções básicas da empresa, vimos também as funções universais da administração, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, o PO3C. E, por fim, conhecemos os princípios gerais da teoria clássica. Até a próxima aula.